fica, né? Muito bom encontrar vocês novamente aqui. Então, hoje a gente vai conversar um pouco, na verdade, né? É um diálogo a respeito dessas atividades, desses projetos que os professores apresentaram aqui, né? Então, o convite, na verdade, é para vocês pensarem um pouco nas atividades e nos projetos e nas sequências, enfim, que estão sendo desenvolvidos lá nos laboratórios de vocês, né? Então, quando a gente olha para uma atividade como essa, que o Marcel, que a professora Milena, ou que apresentaram esses projetos, ou dos encontros que nós já vimos passados, de segurança na internet e dos eixos do currículo, então, que elementos eu estou trabalhando lá no meu laboratório? Será que é uma atividade? Será que é uma sequência didática? Ou, de fato, aqui, muitas vezes, até pelo tempo, né, que foi falado aqui, inclusive, no encontro passado, da questão da velocidade, que a gente não para muitas vezes para pensar, e aquele projeto, uma atividade que fala, nossa, isso aqui é muito simplesinho, não é assim? Você vai lá para a pessoa lá da DRE ou para o colega do lado e fala, nossa, eu estou fazendo um projeto tão simplesinho que eu não vou nem mostrar. Aí quando a gente chama aqui e fala, nossa, né, é um projeto tão bacana, com tantas coisas, com tantos elementos, né, com o currículo ali presente, e muitas vezes a gente não para pensar nessas questões que estão lá todos os dias nas salas de aula. E se a gente parar agora e começar a pensar num projeto lá da sala, e se a gente pensar assim, escolhe um projeto que vem na tua cabeça agora, que projeto que viria na tua cabeça, né? E que muitas vezes a gente acha que é tão... E quando a gente olha para o currículo, fala quantos elementos, quantos objetivos do currículo estão postos aqui no meu trabalho, né? E com quão profundidade ele tem, e é isso que a gente precisa parar, pensar, registrar, né? Da importância disso. Então, nós vamos falar de duas metodologias, né? Que é a metodologia de projeto e também da metodologia de investigação. O que é isso, né? O que é trabalhar a metodologia de investigação? Lembrando que as nossas orientações didáticas têm 4 metodologias, né? Depois a professora Lucy também vai falar de outras 2, que é a do gamificação e do fazer e refazer. Então, quando a gente fala em método, né, o que é um método? O que é isso que eu trabalho? Né? Que método é esse que eu trabalho? Então, método é para você chegar a um caminho, para se chegar a um fim, um objetivo para se chegar ao conhecimento, que esse é o nosso objetivo, né? A questão dos saberes. E parar para pensar também o seguinte, quando eu faço um projeto, o que meu aluno está aprendendo nesse projeto? E é bacana quando os 2 professores colocaram, né, quais são os eixos que estão, os objetos e os objetivos dos eixos do currículo que estão sendo colocados. Porque quando a gente faz um projeto, a gente consegue enxergar assim, quantos, né, itens dos objetos de conhecimento estão presentes, né, no nosso projeto. E essa inversão que muitas vezes acontece, primeiro eu penso no projeto, né? E aí eu vou olhar, e quando os alunos estão fazendo já, esse projeto já está em curso, e aí quando eu pego o currículo, como eles fizeram, né, dá para ver quantos objetos eu estou trabalhando do currículo, que muitas vezes eu não fiz, né, não tive esse olhar por conta do dia a dia. Então, se eu pegar aquele projeto que você pensou agora, né, e olhar para o nosso currículo, quantas coisas, né, quantos elementos, quantos objetos e objetivos de aprendizagens estão presentes nesse projeto que você está desenvolvendo neste momento lá na sua escola, né? E a partir daí, nós temos 2 documentos, né, super frescos. Um é o nosso currículo, que vocês já viram, que foi construído aí a muitas mãos, né? No primeiro dia aí nós chamamos nossa equipe, né, que não só sou eu, a Regina, o Silvio, enfim, mas são as equipes das DREs, que elas que nos sustentam, né? E chamamos também os professores que fizeram parte do currículo, que foi escrito aí a muitas mãos. Então, o que tem no nosso currículo? Tem toda a nossa concepção. Tem os eixos, tem os objetivos de conhecimento, tem os objetos de conhecimento, né? Tem toda a profundidade metodológica, enfim. E nas nossas orientações didáticas, nós temos, então, a questão da compreensão, da apropriação e dos projetos que são desenvolvidos e a metodologia, que é isso que a gente vai conversar aqui hoje.
E a partir daí, na página 12, lá nas nossas orientações didáticas, diz assim, que os nossos alunos, a gente tem que garantir, né, enquanto professor, a questão da inclusão, da equidade e da educação integral. E quando a gente fala em educação integral, que não é para confundir com a educação de tempo integral. Ah, mas então o aluno ele fica lá na escola 6 horas, 7 horas, sei lá, né? Que não é isso, né? É também isso. Mas o que é um aluno integral, né? É você entender que a criança lá, o nosso aluno, ele tem direito à questão ética, estética, política, enfim, né? Com todas as questões para sair de lá um aluno com educação, enfim, né, intelectual, cognitiva, etc. Então, é esse o nosso objetivo. A metodologia, o nosso foco da metodologia é a metodologia ativa, né, que o professor Valente já colocou aqui, eu coloquei depois, vocês vão ver ali uma bibliografia que vocês podem aprofundar mais essa questão. Então, metodologia ativa, o que é isso, né, que a gente trabalha muitas vezes, né, aliás, a maioria das vezes, eu acredito. O que significa isso, então? Né? Onde o aluno, na verdade, ele é o autor. Né? A gente tem a escuta, o que é necessário, né? Ele é o protagonista, ele põe a mão na massa. Hoje de manhã aqui, por exemplo, eu teve um professor que apresentou a prática dele, mas ele chamou aqui 24 professores que estavam sentados aí. Preciso de 24 professores aqui para me ajudar a fazer a atividade. E quando a gente olha para esses professores aqui, né, o quanto, quando a gente senta, se coloca no outro lugar, né, e aí eu falo que normalmente quando a gente senta no lugar do aluno, a gente vira aluno, e quando a gente vem aqui no palco pôr a mão na massa, né, resolver aqui um problema criado por ele, por exemplo, a gente acaba virando aluno, né. Então é assim, é as dificuldades, é o pensar, é a dúvida, e agora, o que eu faço com isso? Eu nunca mexi no cano, como é que eu encaixo, como é que eu coloco a borrachinha, como é que eu parafuso isso, né? E aí, o aluno, na verdade, né, ele é o centro do nosso fazer. Para ele é o produtor, ele é atributor, faz, né, toda a atribuição dos novos significados e novos sentidos. E o professor aqui no palco hoje, ou na sala, enfim, acaba sendo o mediador. Então, você não sabe mexer nisso, como é que você faz? E agora, como é que eu encaixo? Nossa, mas eu nunca peguei no cano, né? Como é que eu faço essa junção, o cotovelo, como é que isso é feito? O professor, então, ele vai mediando as aprendizagens dos estudantes, mas o estudante, de fato, é o protagonista, né? E a partir daí, quando a gente fala assim, estudante protagonista, é tudo bem bacana, né? Muitas vezes para se falar, mas e na prática? E de verdade, o que acontece? Aí eu trouxe aqui alguns slides, né, algumas fotos de atividades que passaram por aqui. Passaram hoje de manhã, o Marcel e a professora Milena apresentaram, passaram nos outros encontros que nós já tivemos. E o que significa essa metodologia ativa de verdade e na prática? Então, quando eu pedi lá para vocês, pensa lá naquele projeto que você está desenvolvendo, né? E olha para cá e veja, né, essa metodologia ativa presente lá na tua aula, de verdade, né? Então, quando a gente fala em metodologia ativa, o que eu tenho? Eu tenho liberdade de escolha, né? O aluno frente aos estudos e as atividades propostas. Então, por exemplo, aqui eu tenho a massinha, eu tenho o LED, eu tenho as pilhas. Então, se eu tenho ali, e não só, né? De repente eu tenho ali uma gama de atividades, eu tenho, por exemplo, as peças do kit da Ato, né? Eu tenho o papel, a canetinha, outros elementos aqui disponíveis para o uso dos alunos. Quando a gente fala, por exemplo, em participação do aluno, envolvendo nas atividades, não só dentro do laboratório, como foi o caso desse projeto, né, que a professora fez lá um QR Code e foi para a sala de leitura, e os alunos tiveram a oportunidade de pegar diversos livros da estante e o uso das tecnologias. Então, quer dizer, além dele escolher, ele também participou ali em diversos momentos dentro da própria unidade, extrapolando, né, a questão, o espaço físico do laboratório de informática. Quando eu falo em metodologias ativas também, próximo, aí vocês vão ver, por exemplo, as atividades em grupo. Essa escola aqui, ela apresentou hoje de manhã, a Chico Falcone. E lá, isso aqui, gente, é um trabalho feito com mapas, né, a Quebrada Maps. Depois vocês vão receber tudo isso aqui que a gente está apresentando, as atividades todas, a gente vai recolher de todas as DREs e
nós vamos encaminhar para vocês, e é uma atividade que o professor fez lá junto com a questão da cartografia, e ele montou grupos, e os grupos passaram a estudar os mapas das quebradas, da periferia aqui da cidade, e aí eles estão montando essa questão do mapa, todo mundo junto, opinando, pondo a mão ali, né, onde é a nossa cidade, onde nós nos encontramos, em que momento que eu estou, né, em que lugar da cidade eu me encontro, qual é a minha identidade enquanto periferia. Então ele fez um trabalho que começou, na verdade, na sala de aula, lá com o professor de geografia, mas em conjunto com o apoiê da escola, tá? Quando a gente fala, por exemplo, em metodologias ativas, a gente fala também em múltiplos recursos. Olha lá, como é que se deu essa aula lá na Campo Limpo, no ministro Sinésio Rocha. Então, o professor ele disponibiliza ali, ó, serra tico-tico, papelão, a régua, né, vários elementos, né, vários instrumentos, várias ferramentas com múltiplos recursos, tá? E aí nós vimos também o professor Paulo, vários professores aqui, como o Marcel, vários outros, como o professor Rodrigo, enfim. E aí posso nomear tantos outros aqui que se utilizam aí de diferentes recursos na sala de aula. A gente fala de diálogos e socialização de conhecimento, né? Também uma outra professora que apresentou hoje cedo, que ela fala da promoção de um texto coletivo, né? Então, tem lá com as crianças pequenas, foi um projeto que ela apresentou hoje, a questão da África, né? E daí como é que eles pensaram e conversaram e dialogaram sobre os animais, e que a África não é um continente, mas que tem vários, que é um continente que tem vários países, enfim. E também a contextualização do conhecimento, e aí eu peguei uma foto lá da José Maria Lisboa, que ela fala lá como é que eu dou realidade através dos estudos e das atividades desenvolvidas, como é que eu torno isso real para o meu dia a dia. Então veja só, pensa naquele projeto, quantos elementos de metodologia ativa todo mundo aqui já desenvolve. Se não todos, pelo menos parte desse todo, vocês já fazem isso, né? Então olha como é importante a gente de repente pensar, ter essa parada e refletir em tudo aquilo que a gente faz. Então, quantos projetos vocês desenvolvem com estes elementos? Muitos, né? Muitos. E a partir daí, nós, como eu disse para vocês, nós temos as 4 metodologias, né, nas nossas orientações didáticas, e aí vamos falar dessas 2, de projetos e de investigação. De projeto. Então, quais são as características da metodologia de projeto? Eu tenho lá na escola, né, a questão de uma pergunta, um desafio, um problema, mas não é só essa questão. De repente eu tenho uma coisa bem bacana que eu quero potencializar, né? De repente a minha escola tem uma banda, por exemplo, e nós precisamos fazer um projeto na escola para melhorar, para potencializar, para articular essa banda, que também pode ser um projeto, né? E aí começa a pesquisa, e a gente vai ver como é que é feita essa pesquisa, né? E aí nós já tivemos essa formação no encontro passado, a questão de o que eu procuro no Google, né? Não só a questão das licenças, mas como é que eu faço uma pesquisa? Será que se eu colocar lá e o primeiro link que aparece é sempre o de verdade? Será que se eu for buscar, por exemplo, num blog, né? Que eu não sei muitas vezes quem escreveu, quem foi esse autor, né? A elaboração das hipóteses, aqui no sentido de que quais elementos a gente pode estar buscando, né, desse projeto. Aí nós temos a busca de recursos, porque muitas vezes, né, eu penso no projeto, mas espera lá, eu penso no projeto, mas quais recursos eu tenho para desenvolver esse projeto? Não adianta eu pensar, né? Eu preciso ter uma previsão anterior daquilo que eu preciso. Já vi, por exemplo, no final do ano passado, mas eu vou fazer um protótipo bacana, um guindaste lá. No final, construí o guindaste todo, precisava do elástico, e agora eu não tenho elástico, que era um objeto fundamental para o guindaste poder. Então, quer dizer,
a gente precisa pensar também nessa questão dos recursos para a construção desses protótipos, né? E também testar e melhorar ideias, porque a gente sempre vai e volta, né? Às vezes o próprio aluno ou alguém fala, olha, não seria mais fácil a gente ir por esse caminho? E se a gente fizesse isso, não aquilo? Né? E a gente vai moldando aí o nosso projeto no planejar, no replanejar, no voltar, né? Identificar o contexto, as estratégias, né? A criação a partir dos conhecimentos que os próprios alunos já possuem. O cronograma, né? Como já foi dito aqui, enfim, né? Na verdade eu penso num projeto de 2 meses que se transforma em 4, ou ao contrário, eu penso num projeto em 4 e quando eu percebo em 2 meses eu já consegui fazer lá o produto final, né? E o protagonismo, como já foi dito, né? E em relação ao protagonismo, a tecnologia, ela nos permite, né, uma potencialização desse protagonismo, porque ela consegue, né, fortalecer, aprofundar, né, marcar mais essa questão do diálogo com os nossos alunos lá no laboratório. Como é que a gente faz isso, esse diálogo? Né? Não só verbal, né? Quando a gente fala em diálogo, mas no laboratório a gente consegue fazer isso através de tabelas, de gráficos, de músicas, de vídeos, de enquetes. Então, numa rede como a nossa, por exemplo, como é que a gente consegue fazer um diálogo mais próximos com vocês? Né? Muitas vezes, aqui, né, temos essa oportunidade de estarmos e nos conhecermos, enfim. Mas num momento maior, como é que eu faço? Eu posso criar uma enquete com vocês, um gráfico de preferências ou não, né, e o nosso diálogo fica mais fácil. E a partir daí, o que está nas orientações didáticas na página 37? O que eu preciso? Aquilo que eu pensei que era uma atividade, na verdade, isso que eu estou fazendo lá, com o 3º ano, com o 7º A, com o 8º B, com o 9º C, se eu tenho estes elementos, na verdade, eu estou desenvolvendo um projeto, né? Que eu tenho lá um tema central, o diagnóstico inicial, o que eu preciso para, enfim, a formação das equipes. Muitas vezes essas equipes eu tenho lá dentro da minha sala de aula, mas eu posso ter formação de equipes de uma sala inteira em relação a outra sala, então de repente uma sala faz um jogo com a outra, enfim. Eu tenho a inovação das ideias, o que temos que pesquisar, né? Quais são os conhecimentos que eu preciso, as informações relevantes, os recursos, né? Que eles são super importantes daí, e o produto final. A avaliação, né, como já foi colocado até pelo Marcelo, lá o quadro, em que momento que eu estou, se eu vou usar a rubrica, enfim. E o registro do projeto, que isso vai ter que permear por todo o caminho, né? E esse registro, não necessariamente eu preciso fazer por escrito. De repente eu coloco lá no laboratório um mapa, um cartaz, enfim, como chama aquele marronzinho lá, o craft. E aí o aluno, por exemplo, daquela minha 7ª B, ele escreve lá o que eu aprendi, como é que fazia o nosso projeto, vamos fazer um desenho, e aí eu tiro o 7ª B, por exemplo, e aquele grupo de alunos, ele é o responsável por colar naquele espaço lá, agora vem a 8ª A, e ou ele pode relatar dentro de um template que eu penso, ou livre, né, em que momento que nós estamos, qual vai ser o nosso próximo passo, o que nós estamos para fazer agora para continuar esse projeto, enfim. E aí eu tenho um registro fidedigno, feito pelo próprio aluno, passo a passo no meu projeto, que a gente pode repensar, retomar, né, com a escrita dos nossos alunos. Né? E aí, no projeto, né, eu tenho que pensar nessas questões. Então, o que eu vou fazer? Por que está sendo acontecido? Por que esse projeto? Para quem? Como? Quando? Com que recursos? Pesquisado por quem? E o que nós vamos produzir no final? Que produto final vai ser esse? É um vídeo? É uma atividade? É um relato? Enfim, né? E aí são diferentes produtos que podem acontecer aí no final de um projeto. Então, muitas vezes, assim, aquela
que eu chamei de atividade que eu estou desenvolvendo, mas de verdade eu estou desenvolvendo um projeto que precisa ser registrado, porque senão acaba se perdendo, né? E aí a gente vai para uma outra metodologia, que é a da investigação. E o que seria isso? Essa metodologia baseada na investigação. A metodologia da investigação, ela sempre começa com uma pergunta. Essa pergunta, ela vem da curiosidade dos alunos. E ela pode ser espontânea, de repente o aluno ele tem uma indagação sobre alguma coisa, e ela pode ser estimulada pelo professor. Então, de repente, o que podemos pensar a respeito, né, de tal assunto, enfim. E aí, essas perguntas, a gente tem que pensar assim, como é que eu vou provar cientificamente essa questão? Ou, ao contrário, como é que eu nego, como que essa pergunta, na verdade, ela é infundada? E aí vem a questão do método científico e da ciência. Então, quando eu faço uma pergunta e falo para, olha, vai lá e pesquisa, né, no site de busca, na verdade ele vai lá e está buscando. Isso não é um projeto de investigação, né? Pode ser uma pesquisa, enfim, com uma orientação, mas o projeto de investigação, ele vem no sentido de provar a veracidade ou não dessa questão. Então, a partir daí, nós temos o levantamento das hipóteses, né? Quando eu tenho essa pergunta feita, quando eu testo, quais são as hipóteses que eu tenho? Existem, por exemplo, variáveis nessa questão. Essas variáveis, elas são sempre as mesmas, elas não são. Elas têm uma sistematização, elas não têm, né? Que hipóteses são essas que eu levanto a partir do meu questionamento? Esse experimento que eu estou fazendo, portanto, ele me traz alguns dados. E estes dados, que podem vir em termos de planilha, de escritos, de vídeos, de fotos, de diferentes mídias, ele vai confirmar ou não estas hipóteses. E a partir daí, este é o livro do professor Valente que eu trouxe para vocês, depois tem a capa dele aqui e o link para vocês baixarem. Que perguntas eu já conheço? Quais são as hipóteses que os alunos levantaram? E que cenários eu tenho para fazer essas questões? Né? Que materiais eu tenho? Que estruturas para poder provar ou simplesmente falar, olha, essa pergunta, de fato, ela não pode ser provada por isso, ou ela está equivocada por esses elementos. Tá? E a partir daí, os estudantes de uma proposta metodológica, eles têm que levantar as questões, eles têm que buscar os resultados, eles têm que propor experimentos, e esses experimentos eles podem ser de programação e de protótipo. Lembra da questão do erro? Quer dizer, de repente eu faço um protótipo lá, eu estou fazendo uma ponte, e de repente eu pesquiso a questão da ponte, mas a ponte não funciona, ela cai. Quando o carrinho ou a pessoa, enfim, chegar na metade, pode ser que essa ponte lá não sustente, ela não tem sustentação. Então aí eu volto e repenso essa questão, né? E vão escrevendo relatórios o tempo todo, como eu já disse, com as mídias que temos. Como eu disse, não se trata apenas de buscar informações nos sites aí de pesquisa, né? Mas de questionar, de realizar indagações, de levantar os conhecimentos prévios dos alunos, né? Enfim, de fato fazer ciência. E aí eu trouxe aqui, ó, uma figurinha do que seria essa pergunta que tem que ser clara, que tem que ser objetiva, enfim. Se eu perguntar assim, se a pergunta de investigação for, por exemplo, se eu tenho uma luz artificial e uma planta, por quanto tempo a planta cresce, quanto tempo eu preciso para a planta crescer numa luz artificial? Então aí eu posso colocar a planta dentro de um espaço fechado, com luz artificial, e todo dia eu posso fazer a medição do crescimento dessa planta. E aí eu vou pensar na questão da fotossíntese, do solo, etc, etc, etc. Eu posso medir, eu posso provar, enfim. Se eu fizer uma pergunta muito aberta, por exemplo, plantas crescem?
Como é que eu vou, aonde que eu tenho elementos, né, de repente, para entender o crescimento, para entender a fotossíntese, para entender todos os elementos. Então, as perguntas numa investigação têm que ser clara, objetiva, com foco, para eu poder fazer essa medição, para eu poder entender que todos os dias eu tenho que medir, eu tenho que olhar o crescimento, tá? No caso aí da planta. Não sei se tem tempo para passar um vídeo. Tem? Tem? É da Unicamp e ele fala justamente sobre essa questão. Yeah, I know you've been watering it, and I'm not sure what's wrong. Dear Tim and Moby, what is the scientific method? From Marcy. The scientific method is the procedure scientists use to help explain why things happen the way they do. When people are trying to understand the world around them, they often come across problems that they just don't know the answers to. This is where the logical, step-by-step method of scientific problem-solving comes into play. Like Moby here. He seems to be having a problem with his plant. The first step in scientific problem-solving is to recognize the problem. Right. The plant is dying even though it's getting water every day. Why? To solve this problem, we first need to understand what we already know. Okay, plants need water. What kind of plant is that? Fig tree, right. Now we need to make some observations about the plant. The leaves are brown and falling off, and the soil is wet and squishy. Next, we make an inference. An inference is a conclusion about our observations. From what we've observed, we could infer that Moby is watering his plant too much. Now we translate our inference into a hypothesis. Well, a hypothesis is a testable explanation for the details you observe. What about, fig plants do best if you only water them once a week? Sure, it's just a guess, but after our observations, at least it's an educated guess. We'll need to come up with an experiment to test this hypothesis. Here's the plan. We've got 4 healthy fig plants marked A, B, C, and D. They have the same type of pot, the same soil, and they're getting the same amount of sunlight. The only variable, or thing that changes, will be the amount of water they receive. Plant A will not be watered at all. Plant B will be watered every day. Plant C will be watered 3 times a week. And Plant D will be watered just once a week. We'll check back in a month to see what's happened. What do you know? It's been a month, and I'm still wearing the same shirt. Let's record some new observations. Plant A doesn't look too good. Plant B doesn't look so hot either. Plant C looks a little better. Whoa there, Plant D is doing all right. Time to analyze our data. Based on this experiment and our observations, it looks like the fig plant did best when it was only watered once a week. From that, we can make a conclusion. Fig plants indeed grow best when they're watered once a week. Well, yeah, to be really sure, we should repeat this experiment several times just to rule out accidents and variables we may have forgotten to consider. If the experiments don't support the hypothesis, then the hypothesis has to be rethought. Back to the drawing board, so to speak. But if lots and lots of experiments do support the hypothesis, then that hypothesis can eventually become a theory. Well, in science, a theory is an explanatory statement that's been repeatedly confirmed through experimental testing. A theory that's been confirmed over and over and over can become law, but that doesn't mean it'll be true forever. In the strictest sense, there's really no such thing as scientific fact. Scientists are always learning new things about the world around us, and you never know when they may find some new bit of evidence that forces us to redefine our understanding of the world. Right, using the scientific method can help you be right more often, and not just in science class. You just have to make sure you do all the steps. If you form a hypothesis without making any observations, then you really are just guessing. And you'll never know if your hypothesis is true or not without testing it with an experiment. Então aí, nesse videozinho deu para ver, né, as hipóteses, os eventos que aconteceram, as experiências, as questões, a pergunta objetiva, né, como a gente está falando. E
Também na questão da investigação, a questão do registro, como eu já disse, né, as descrições, os comentários, as observações da importância, né, ao longo de todo o processo. O registro, numa metodologia de investigação, ele permite, assim, o quanto acontece, quais são os avanços que eu estou tendo nesse experimento, eu posso fazer um comparativo, eu posso fazer análise dos dados, né? Então eu tenho que ter esse passo a passo, né? Então do meu experimento, da minha investigação sobre um determinado assunto, então como que eu estou, né, construindo a hipótese, a pergunta, se de repente é verídica ou não, se a hipótese é provável ou não, através desses registros. Então, esses registros nesse momento, eles são importantes para poder compilar e para poder entender o desenvolvimento, né, da pergunta, da hipótese que foi levantada. E aí a conclusão, né? Então, as questões que a gente pode pensar quais são os resultados, o que mostraram os resultados, a sua hipótese estava de verdade, era correta, não era correta, o que significam esses resultados, são importantes para quem? Esses resultados levantam outras questões, eles inferem para outras perguntas, né? Você poderia aprimorar a investigação de alguma forma, outros aspectos poderão ser pensados no futuro a partir dessa pergunta, né, que desencadeou essa metodologia, essa curiosidade, né, dos alunos, enfim. E a partir daí nós temos também lá na página 43, da mesma forma que nós temos a questão do projeto, quais os elementos que eu tenho numa metodologia de investigação. Então, eu tenho um tema, um desafio, um problema, o diagnóstico, né, da turma, do aluno que eu estou trabalhando, enfim, a formulação das hipóteses, que caminhos nós vamos percorrer, as equipes, os recursos que eu preciso, a investigação, que pesquisa deverá ser feita ou não, o relatório final e o registro do processo, que mais uma vez ele precisa ser contínuo, sistemático ao longo de todo o procedimento, né? Durante de todo o processo aí da aprendizagem. Então, está lá na página 43. E os alunos, a partir daí, eles conseguem, então, avançar nos seus conhecimentos, né? Avançar na medida em que eles precisam, pesquisar, se orientar e entender, né, de que maneira prova-se ou não esse questionamento. E o feedback do professor, mediador, conforme a metodologia ativa, a todo momento, né, mediando essas questões. E aqui, né, também é uma ideia de se fazer aí uma nuvem de questões, de palavras, né, que de repente estão presentes aí na nossa metodologia. Então é a pesquisa com ação, é a pesquisa, é o processo, são os sujeitos, são as relações, são as mudanças, são as práticas, o processo reflexivo. Então, que palavras aí a gente pode utilizar? São essas palavras que a gente utiliza, né, numa questão aí de metodologia. O currículo e orientação, né, ele entende, como eu disse já, o sujeito na sua integralidade, então, intelectual, física, social, emocional e cultural, para o desenvolvimento dos saberes aí dos nossos alunos, né? Esse é o livro do professor Valente e esse é o site que vocês poderão fazer download. E o que é bacana nesse livro é que ele não tem só a parte teórica, mas ele é um livro que tem muitas práticas, claro que com sugestões, opções, enfim, que tem ali desde práticas, por exemplo, de investigação com crianças do 2º ano, com 3º anos, com 5º, com 7º, com 9º anos. Então, tem sugestões de práticas que podem ser realizadas. Com esse link, vocês podem fazer o download do livro todo, tá? Então, do professor Valente, da professora Maria Cecília, né, da Baranauskas e do Martins, que também as citações delas constam no nosso currículo, nas nossas orientações didáticas. Muito obrigada. Meu contato, da secretaria, o que precisar, e a gente volta aqui um pouquinho mais tarde.